Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o professor César Staldger aqui do canal Aprenda Física e você deve ter visto aqui na pergunta, na descrição do vídeo, algo bem interessante. Se você é um aluno de ensino médio e acha que movimento uniforme é aquele cuja velocidade é constante, você pode estar errado. Assista o vídeo até o final que você vai ver se realmente a sua conclusão está certa ou não. Preste atenção. Primeiro você precisa saber que velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Então, se a velocidade é uma grandeza vetorial, você precisa saber que todo vetor tem módulo. Professor, o senhor pode me falar o que é o módulo do vetor? Posso. Módulo é o valor desse vetor, é a intensidade dele. Por exemplo, uma velocidade de 10 metros por segundo, o módulo desse vetor é 10 metros por segundo. É o valor, é a intensidade dele. Direção e sentido. Professor, eu sempre me confundo com direção e sentido. Bom, não é uma coisa incomum não, tá? Muita gente se confunde direção e sentido. Direção, por exemplo, imagine um plano horizontal. Então, a direção seria todos os sentidos que compõem esse plano. Eu posso, por exemplo, num plano horizontal, ir de trás para frente e de frente para trás, e da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Todas essas outras informações foram informações de sentido, enquanto que o plano horizontal refere-se a uma informação de direção. Pois é. Então, se a velocidade é uma grandeza vetorial, para que ela seja constante, é necessário que ela tenha módulo, direção e sentido constantes. Se uma dessas variáveis não ficar constante, a velocidade não é constante. Então, você começa a ver já que você errou no seu conceito. Por exemplo, se você estiver diante de uma situação como essa aqui, vamos imaginar que existe um carrinho que está aqui, depois esse carrinho está aqui, ele está fazendo esse movimento. E vamos supor que em todos os pontos desse movimento, em todos os pontos, esse carrinho esteja com 10 metros por segundo. Tá? Na verdade, em todos os pontos entre o início e o final. Eu que não coloquei todos, que não haveria necessidade. Então, vamos supor que em todos os pontos ele estivesse com 10 metros por segundo. Bom, ou seja, a velocidade desse carrinho, se eu for representar o vetor velocidade, eu tenho aqui assim. Sempre tangente à trajetória e acompanhando o movimento. Vamos focar primeiro nas posições A e B. O vetor velocidade na posição A e o vetor velocidade na posição B possuem ou não o mesmo módulo? Possuem. Quanto é? 10 metros por segundo, perfeito. Agora, o vetor velocidade na posição A e o vetor velocidade na posição B possuem a mesma direção? Possuem o mesmo sentido? Não. Então, a velocidade em A é diferente da velocidade em B. Elas simplesmente possuem o mesmo módulo, o mesmo valor de velocidade, a mesma intensidade, mas não quer dizer que sejam velocidades iguais. Então, esse exemplo é um movimento circular uniforme. Então, ele é um movimento uniforme, mas a velocidade, ela não é constante. O que é constante é o módulo da velocidade, é a parte escalar dessa velocidade. Professor, mas existe algum movimento, então, em que a velocidade ela é constante? Existe. Imagine que um corpo esteja se deslocando em linha reta.
em linha reta com a velocidade, por exemplo, de 30 km por hora. Ok? Então, nesse caso, a velocidade nas 3 posições que eu desenhei possui módulos iguais, 30 km por hora. Essas 3 velocidades estão na mesma direção, que é a direção horizontal, e elas estão no mesmo sentido. Então, isso é um movimento retilíneo e uniforme. E esse aqui, ok, essa velocidade é 100% constante. A velocidade aqui ela é constante. Então, na verdade, o texto deveria ser assim: movimento retilíneo e uniforme é aquele cuja velocidade é constante, e não movimento uniforme. Porque movimento uniforme, a velocidade só será constante se for retilíneo, porque se for circular, só o módulo da velocidade será constante. Aqui, só o módulo será constante. Então, se o cara colocar para tu, em todo o movimento uniforme a velocidade é constante, depois dessa aula você vai dizer não, só se for o movimento retilíneo e uniforme, porque se for circular, a única coisa que é constante dessa velocidade é o módulo, e isso não a caracteriza como sendo constante, tá bom? Espero que tenha curtido esse vídeo, deixa o like aí, procura mais vídeos no nosso canal, se inscreve nele, que você não vai se arrepender, tem muita coisa interessante, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.